Pessoal, ainda nessa questão do debate sobre déficit zero, o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Forte, e o governo devem definir a nova meta até o dia 16. Forte disse que se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que defende a revisão da meta e pediu esse prazo para que até a próxima semana seja apresentada ou não uma emenda que vai fazer a revisão da meta. Só que os integrantes da equipe econômica e do Ministério da Economia disseram, opa, nós não estamos sabendo desse prazo aí, não. Essa questão que a gente tem que rever a meta e enviar uma emenda não chegou como demanda aqui para o Ministério da Fazenda. O que isso pode indicar, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, daqui a pouco eu vou chamar a Dilma, que ela conseguia transformar seu déficit em superávit. Eles vão tentar fazer algo parecido, porque é o único jeito, não tem jeito. Ou seja, é um governo que está desesperadamente, como o Segre bem disse, aumentando a arrecadação, não olhando para o corte de despesa e, portanto, é impossível equilibrar o orçamento com o tamanho do déficit que a gente tem e mais com os gastos correntes no pé no acelerador, aumentando brutalmente, como nós estamos vendo. É impossível, gente. Não tem, é matematicamente impossível. Você está com o pé no acelerador no aumento do gasto público, você não faz nada para diminuir despesa e você acha que você vai conseguir arrecadar trilhões, quadrilhões a mais para tentar cumprir o rombo. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, o que o governo quer hoje é voltar a ter uma meta crível. E meta crível agora é aceitar que nós vamos ter aí 0,5% do PIB de déficit. É um negócio inacreditável. Aí eu quero saber como é que você vai equilibrar o orçamento, qual é a mágica. Então, nós temos de voltar à questão fundamental aí que o Segre bem colocou na discussão da reforma tributária, que tem a ver com isso, que é o seguinte, precisamos ter um teto de arrecadação. O teto deveria ser o que eu chamo agora a emenda do 3 em 1, que é o teto de 20% na arrecadação do Imposto sobre Valor Agregado. E aí sim começar uma discussão de corte de despesa. E o primeiro item que dá para começar a cortar é justamente subsídio público. São mais de 500 bilhões de reais de subsídio público. Se tivesse algum tipo de mensuração para entender qual é o retorno desse investimento, daria para eliminar umas centenas de bilhões de reais em investimento, em subsídio, que nunca atingiu o objetivo esperado. É isso que o governo tem que fazer, tratar com seriedade as contas públicas, o excesso de gasto e subsídio e rever isso, porque não é apenas com aumento de receita que nós vamos continuar lutando para equilibrar um orçamento que jamais será equilibrado só olhando para o lado de receita. Gustavo Segre, a impressão que dá é que tem um cabo de guerra envolvendo essa meta fiscal para 2024 e que de um lado tem o Ministério da Fazenda ou talvez o próprio ministro puxando de uma maneira e tentando segurar, mas a impressão que dá é aquela parte que se começa a perder, que você começa a ser arrastado e que o lado de lá vai te levando de alguma forma. Perfeito a tua definição. Você concorda? Concordo. Já tentou dirigir uma moto com 4 pessoas? Não uma, 4. Uma controla um freio, outra controla o acelerador, outra controla a embreagem e outra controla os... E se ela falha, um tem que dar a partida ali, porque não é aquela moto automática. Não consegue. É impossível 4 pessoas conduzir uma motocicleta. Por quê? Porque precisa de coordenação e precisa de todo mundo indo coerentemente para o mesmo lugar. É a mesma situação que o governo agora. Quando a gente vê na tarja, nova meta o déficit zero. O déficit zero é a meta. Se você muda a meta, não é mais déficit zero. E aí alterou tudo. E quando o Ministério da Economia, que diga-se de passagem, está fazendo um esforço incrível para manter a meta, não é fácil estar na pele do ministro Haddad. Tecnicamente, talvez ele até aceitou. Não entendo muito de economia, mas politicamente está fazendo a coisa certa. E olha que não sou de elogiar muito, mas ele está trabalhando de uma maneira com esse objetivo, déficit zero. Vou dar uma sugestão com medo, mas vou dar. 66% do comércio internacional são feitas as operações entre empresas vinculadas. E quando você tem uma empresa vinculada com outra, existe um preço denominado de preço de transferência, ou transfer price. Esse ponto em particular, o governo não está apontando, e aí daria uma receita interessante, porque não é feita uma verificação desse transfer price que poderia dar uma alocação de recursos que hoje o governo não tem. Mas fiquei com medo, já falei, tudo bem, ministro Haddad considera isso como mais uma proposta do 3 em 1
para conseguir o equilíbrio fiscal. Eu quero contar um bastidor aqui que o Segré, ele acabou de atuar como um fiscal, uma CET aqui do 3 em 1, porque ele falou nova meta de déficit zero, seria uma nova meta de déficit, né? Porque o déficit zero era o que eles trabalhavam até agora. E a gente acabou de fazer a mudança ali. Então, muito obrigado, CET, por nos avisar antes de nos multar, tá bom? Primeiro ele notifica e depois a multa vem. Nesse caso, como a gente já fez a alteração, a multa não vem. Fala, Elaine Keller. Na verdade, essa pauta de hoje é aquilo que a gente antecipou ontem. Ontem, aqui no 3 em 1, eu falava para a nossa audiência que o ministro Haddad, ele está aí sendo pressionado por duas forças. Uma, como eu disse ontem, do Centrão, que está aí com a maior parte da receita do PAC, né, que são as obras, principalmente ali em infraestrutura. E a outra, eu já tinha comentado ontem, é justamente de um segmento dentro do PT que acha que esta meta de zero, né, de déficit fiscal zero, que o Haddad quer impor para o próximo ano, ela não é cabível, né, que a gente pode trabalhar aí, como disse o presidente Lula, num 0,25, 0,50. E tem uma ala do PT muito inclinada para que seja revista esta meta antes da aprovação da LDO. E é justamente isso que a gente está vendo aí nessa matéria. Quer dizer, agora, até dia 16, a gente vai descobrir quem é que vai vencer esse cordão aí que você falou. Se vai ser o presidente Haddad, se vai ser o ministro Haddad, ou se será essa parte do PT que quer justamente propor aí algum gasto, ou seja, que não tenha um déficit zero, para que tenha aí algum gasto com obras dentro daquela velha política de que obras é uma boa gestão, que nós também falávamos ontem que é muito copiar e colar o Lula 1, né? A gestão Lula 1. Agora, recentemente, o presidente Lula fez uma reunião com os ministros e disse que até aqui ele percebeu que havia a necessidade de uma comunicação melhor entre eles para que as questões também chegassem para todo o público mais alinhadas. A gente percebeu que, de alguma forma, esse recado não funcionou muito bem agora, porque se vem o ministro Rui Costa e fala que até o dia 16 é preciso fazer uma alteração sem que o Ministério da Fazenda saiba... Eles já sabiam. É que, na verdade, tô aqui elocubrando, Eita, tá? O que você sabe que a gente não sabe, hein, dona Elaine Keller? É que eu disse ontem. Você não gagueja, não. Duas forças... Duas forças dentro do próprio partido do governo brigando por essa questão da meta fiscal. Então, você tem ali a ala que quer seguir com a Haddad na meta zero e uma ala que fala, não, nós podemos ter aí uma meta de 0,50. Mas que poderia ser protagonizada pelo ministro Rui Costa? Não, ele está nesse meio falando, olha, vamos lá. Até o dia 16 nós vamos ter que resolver esse negócio aqui, nós vamos ter que tomar uma decisão. Então ele está protagonizando, na verdade, a decisão por ele ser ali o gestor da Casa Civil. Mas ontem a gente já tinha antecipado isso aqui, que essa história de, não, vamos rever a meta é essa, porque até então era isso que se dizia, inclusive, pelo Randolph, né? Randolph Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, falou, não, ninguém vai rever a meta, o governo disse que vai ser mantida a decisão... Não vai mandar mensagem nenhuma e etc. Exatamente. Só que já tinha internamente essa briga de uma ala do PT dizendo não, por que a gente precisa ter meta zero? E aí agora isso se evidenciou hoje nessa pauta. Quer dizer, a gente antecipou isso aqui ontem. Evandro, olha que loucura. O que foi, Gani? A gente tinha um arcabouço fiscal que funcionava. E que, com todos os seus defeitos, com todas as vezes que ele foi furado, com todos os seus erros, ele funcionou. Ele passou por uma pandemia, ele passou por guerra e a gente fechou o ano passado com superávit primário, vinha em descendência. O teto de gastos. O teto de gastos, né? Então esse arcabouço fiscal anterior, o teto de gastos, ele funcionava. E aí no Brasil, tudo que funciona, a gente resolve mudar. E tudo que não funciona, a gente gosta de implementar. E aí, a gente ficou numa agonia fiscal porque não tinha um arcabouço fiscal. Foi revogado o teto de gastos e não tinha simplesmente um arcabouço fiscal. E aí não dava para votar LDO, muito menos o orçamento, que depende da LDO,
Por quê? Porque não tinha uma regra fiscal definida. A gente ficou aqui à deriva, a gente discutiu isso muito tempo, a deriva fiscal. Aí vem um PowerPoint, ruim o PowerPoint. 5.3. Né? Como geralmente chegam os projetos, né? No Congresso, o deputado que deu entrevista aqui... Cezinha de Madureira falou Cezinha de Madureira, chega ruim, o PowerPoint chegou ruim, tá certo? E aí... ficamos um tempo sem saber, e aí vem a regra, confuso e tal. Quando se chega finalmente a uma meta, agora vem uma declaração por parte do presidente, ruim também, que pegou mal, porque parecia que era um passe livre para gastar mais, e não porque, olha, não vamos conseguir, mas porque não queremos, né, atingir essa meta. Fica uma questão em aberta, o mercado evidentemente reage mal, e agora a gente não sabe se a meta é 0 ou se vai ser negativa, um déficit primário. Daqui a pouco, né, lembra do, não precisa ter uma meta, a gente deixa uma meta aberta, qualquer coisa a gente dobra a meta, quando se falava da inflação no governo Dilma. Daqui a pouco, eu vou dar uma sugestão para inovar, vamos pôr uma meta em módulo. Lembra o módulo na matemática, né? Então, por exemplo, módulo de meio, poderia ser positivo ou negativo, estava em módulo. Então eu boto meio, porque daí é dúbio. Pode ser meio positivo ou meio negativo. Se alguém criticar, não, mas é meio positivo, né? Aí, para a ala política, você fala que é o meio negativo. Então, a meta em módulo aqui, eu tô dando essa sugestão. A conversa do meio é muito boa. Ô, Dávila, e para você, é meio negativo ou meio positivo? Olha, é muito difícil ter um governo com disciplina fiscal que tem o total menosprezo pelo gasto público, que eles acham que... Qual que era o dilema lá do governo Dilma, né? Aliás, a Dilma criou o melhor slogan para o governo Lula 3, gasto é vida. Ele acredita nisso, ele acredita que gasto é vida. Então, tentar criar teto de gasto, meta fiscal, com um presidente que acredita que gasto é vida e que precisa gastar melhor, e incentiva os seus ministros a gastar, e o Congresso a gastar, é muito difícil. É que nem você querer fazer regime e comer bolo de chocolate no fim de semana todo. Aí não tem jeito, gente. Não vai nunca perder peso. E esse governo não vai conseguir equilibrar as contas por não ter convicção da importância do equilíbrio fiscal para a economia, para justamente fazer com que o setor privado volte a acreditar no país, a investir, a crescer. Então, tem um problema de origem. O problema de origem é, você não consegue perder peso se você continua comendo churrasco e bolo de chocolate. O governo acha que vai conseguir perder peso comendo bolo de chocolate e churrasco. Não tem a menor chance. Ô, Elaine, o governo está comendo bolo de chocolate e churrasco demais? Picanha, né? É, picanha de cerveja. Está comendo muita picanha. Mas está mesmo? Não está preocupado com o gasto público? Veja... Porque a picanha está cara. Então, olha só, de fato é necessário que haja uma política de redução das despesas. Isso não se discute, tá? Não se discute. É de fato. Agora, a gente também tem que começar esses cortes de despesas lá no Congresso, porque vale lembrar que as emendas parlamentares nos custaram 12 bilhões esse ano e vão nos custar 30 bilhões ano que vem. Então, se nós vamos cortar de todo mundo, vamos cortar na carne. Mas aí não aprova nada. Ela é liberal. Tá vendo que ela é liberal? É liberal. Assim como você, de vez em quando, agora está defendendo o governo, que eu estou só te vendo. Eu só estou defendendo o Haddad quando ele merece. Vocês querem trocar de lugar? Elaine vem mais para o centro. Você vem mais para a esquerda, jeito nenhum. Nós dois estamos entrando em sintonia. Não, ele nem olha para ela. Não quero nem saber. Ele nem olha para ela. Mas, ó, essa situação da picanha, tem o STF é o maior gastador em termos de comparação com outros STFs do mundo. O Congresso, mesma coisa. O Executivo, mesma coisa. A dúvida é quem vai dizer primeiro, eu estou de acordo, vamos diminuir essa despesa. Ninguém quer colocar. O problema no Congresso é que se tem um executivo disposto a pagar, com certeza vai ter um legislativo disposto a receber. É a questão dessa chantagem, que nesse caso, como o Piperno fala sempre, chantagem parlamentar. Quando você tem a disposição de pagar, mas o outro não quer receber, acabou, não tem mais. Se alguém tem a disposição de receber, mas o outro não quer pagar, acabou. O problema, nesse caso particular, é que aquele que está disposto a pagar
encontra um que está disposto a receber. Então, não vai diminuir a despesa por esse lado. É o que ele chama de parlamentarismo de extorsão, Alan Gani. Muito sério. Esse parlamentarismo de extorsão, mas o governo compactua com esse jogo porque é cômodo, porque sabe que se pagar, aumenta a probabilidade de passar algum projeto. Por que não dar o exemplo? Por que não? A gente aqui, Poder Executivo, a gente está fazendo a nossa parte na redução do gasto público e aí fica claro para a sociedade quem não quer fazer o ajuste. Mas nesse caso, o governo ele sinaliza que ele quer gastar mais, gastar e arrecadar. E aí é claro que o Congresso também vai querer mais emendas. Está todo mundo querendo gastar mais. Sabe quem paga a conta, Evandro? A mesma turma de sempre. Mas, Gani, vamos combinar que o governo hoje... Quem é o governo hoje? Se a gente fala que o Centrão está com a maior receita do PAC, das obras, está na mão do Centrão, é o que nós já discutimos. Mas aí é uma coisa que o Dávila fala muito. O governo praticamente é o Mas quem deu? Como falta projeto econômico, é um governo mais deu pro Centrão. Opa. Vamos refazer. Quem deu o PAC para o Centrão, Elaine? O presidente. É o presidente. Agora o Segre responde. Mas é o presidente. Exatamente. Não tem outra resposta. Gente, porque a gente está falando... A gente está discutindo aqui como se o Centrão fosse ali um organismo que vem, coloca uma faca no bucho da pessoa e fala, olha, ou você me dá isso aqui ou você vai ser atingido agora. E não é bem assim. Sim, mas também é muito fácil. Agora, o Congresso começar a pressionar o governo, dizendo que o governo gasta demais, mas ele mesmo é quem está lá no governo. Ele mesmo está compactuando com isso. Então, vamos falar a verdade, todos os três poderes estão gastando demais, como disse o Secré. Só que o Congresso, Elaine, não está cobrando o governo sobre gasto. Se há algum tipo de cobrança, é somente na retórica. Quem está cobrando o governo sobre gasto é o mercado. Claro. Exatamente. Mas quem colocou o Congresso lá? Mas aí o ponto é o seguinte, né? Tudo bem que hoje o Congresso ele tem mais controle, mas esse controle sobre o orçamento ele é parcial. Quem é que arrecada tributo no Brasil? É o Ministério da Fazenda. Quem é que emite título da dívida pública? É o Ministério da Fazenda. Em outras palavras, o grosso, a essência de quem tem o controle do orçamento é o governo federal. Então, tem que partir do governo federal, tem que partir do Poder Executivo. O Congresso é mais empoderado no controle de alguns recursos do orçamento? É verdade, desde 2016, mas o grosso ainda está na mão do governo federal. E o governo federal deve dar a tônica. Ele deve dar o exemplo. Concorda, Dávila? Quer arrematar, O mercado tem que começar a cobrar do Congresso também. Não é cobrar só do governo. Não vai. Olha, não vai, claro que não vai. Toda orquestra tem um maestro. O maestro é o presidente da República. Se o presidente da República está dizendo é para gastar mais, vamos gastar melhor, o importante é gastar, é esse o tema que vai fazer com que aquela melodia seja tocada. O tema desse governo é pé no acelerador do gasto público. É esse o problema. Então, nós temos um problema de origem. Se o governo quer, o maestro, o presidente da República é o maestro, incentiva gasto, incentiva sentar com o Centrão, negociar e abrir a carteira e dizer que tem mais dinheiro ainda, é isso que acontece. O sistema político reage a incentivos. Se o incentivo que você está dando é para gastar mais, todo mundo vai sair gastando. Se o incentivo não, quem economizar mais vai ter mais emenda, maravilha, nós vamos ter um incentivo oposto. Então, tudo tem a ver com os incentivos. E, infelizmente, os incentivos desse governo voltam para aumentar as despesas públicas e não para frear. Você não ouviu nem o ministro Haddad falar uma única vez em 10 meses de governo aí em corte de despesa. Nenhuma frase, nenhum ministro, nem o presidente da República mencionou a palavra corte. E aí, esse é o sinal que você está dando para os outros. Fala, Segre. Um dado que o mercado financeiro já está observando, quando a gente projeta a relação dívida pública versus PIB, mesmo com um crescimento próximo de 3%, a dívida estava em 60,5% do PIB. Em um mês, mudou para 60,61%. Isso mostra que o mercado financeiro está especulando com que o governo vai continuar gastando e já especula com que a relação dívida pública-PIB vai aumentar. Isso não é um indicador bom, porque isso projeta, como já temos falado muitas vezes aqui,
aumento na taxa de juros futura. E isso impacta no bolso de todo mundo.